Salve, salve, massa do Galo, que saudade que eu estava de vocês. Há muito tempo eu não dou as caras por aqui no canal. Nas últimas semanas só havia publicado cortes do Cachorrada Podcast, mais vídeos novos. Esse é o primeiro desde o penúltimo jogo do Atlético. No último eu me recusei como forma de protesto, eu não gravei o pós-jogo. Enquanto o Campeonato Mineiro não começa, eu vou gravar uma série de vídeos para vocês aqui, destrinchando algumas coisas dos bastidores do Atlético, saída, chegada de jogadores, deixando aqui a minha opinião. Hoje a gente vai falar sobre saídas dos jogadores. Todos os atletas, alguns pontos que, na minha opinião, o Atlético pode ganhar ou perder com a saída desses ativos. Já começando então, para não perder tempo, o goleiro Rafael. Há algum tempo lá no Alterosa Esporte, o melhor programa de esportes desse planeta, eu falei no podcast da bancada no Portal Uai, a minha opinião foi a seguinte: para começar a planejar o elenco de 2023, eu faria uma troca, de certa forma, que não teria tanta interferência no time titular, que seria a saída do Rafael. Ou eu emprestaria o Matheus Mendes, porque quando foi emprestado para a Série B, muito mais jovem, pois deve ter sido 2020, foi muito bem, esteve entre os melhores goleiros da Série B, e você não pode desprestigiar um ativo seu, como é o Matheus Mendes, transformando um dos melhores goleiros da Série B, muito jovem quando atuou por lá, em um terceiro goleiro. Ou seja, dá para você enxugar, negociando o Rafael, um valor até acima do que eu imaginei que entra nos cofres do clube com o São Paulo, e também a questão salarial do Rafael. O Rafael, assim como o Giovani, você lembra do Giovani, aquele goleiro atual mais jovem, não sei se vai lembrar, mas o Atlético contratou o Giovani, acho que ali em 2011, depois de uma saga à procura de goleiros titulares, e a saga continuou com o Giovani em busca de um goleiro titular, mas o Giovani chega para ser titular, então ele tem salário de goleiro titular, depois ele se torna um eterno reserva do Vitor, mas com salário titular. O Rafael, ele chega para ser titular do Atlético, o Atlético eliminado pelo Afogados, o Atlético contrata o São Paulo, o São Paulo pede para buscar um novo goleiro. Mas de qualquer jeito, um cara, um ser humano, uma pessoa, um cara de vestiário fantástico, e quando o Atlético precisou dele debaixo das traves, foi muito bem. Para alguns atleticanos, o Rafael deveria até ser titular do Galo, principalmente na polêmica chegada do Everson. Eu lá no início também sentia ainda insegurança com o Everson, mas depois aqui no espaço do Camisa 12 eu falei, estão fazendo uma sacanagem com esse cara, a partir de hoje eu sou Everson Futebol Clube e tal, e achava que a gente tinha um bom reserva, mas que o titular, de forma inquestionável, seria o Rafael. Ele sai, a gente continua com dois bons reservas, o Delfim e o Matheus Mendes, dois bons goleiros formados aqui no Atlético, algo que é necessário. Temos formado bons goleiros. Se o Everson machucar hoje, eu confio totalmente nos reservas do Atlético. Repetindo então e reforçando, o Everson comprovou dentro de campo a sua titularidade, atuações que o levaram à seleção brasileira. Em 2021, a saída de bola do Everson contribuiu demais para aquele time do Atlético que engrenava, que era mortal no contra-ataque, que chegava muito rápido no gol adversário. Por isso o Rafael fica como um reserva de luxo, sucesso para a carreira dele. O que perde, todo jogador eu vou tentar buscar o que perde o Atlético, já que eu coloquei aqui uns pontos que o Atlético ganha, enxugar a folha salarial e tal, consegue um bom valor no goleiro reserva. O Atlético perde em experiência, porque querendo ou não, quando chegou ali, quando foi necessário atuar, quando precisou substituir o Everson, a torcida tinha total confiança que era um goleiro experiente que estava chegando. De qualquer jeito, era uma negociação que, sem dúvida nenhuma, eu faria. Próxima posição, o Guga. O Guga é um caso curioso. Eu estava bem ao lado da bancada assim, da Cidade do Galo quando o Guga foi apresentado. E eu lembro dele falando, um repórter, acho que do Globo Esporte, ele estava fazendo, eu posso estar enganado, tá? Mas ele estava fazendo uma matéria sobre o FIFA, mais ou menos assim. Sabe quando você coloca lá no ataque, no FIFA, força 75, defesa 52 e tal, e ele pede para o Guga descrever sua própria característica. O Guga fala, olha, eu sou um jogador principalmente com característica ofensiva, eu chego muito bem lá no ataque. O Atlético buscava alguém para substituir o Emerson no mesmo perfil.
Você traz um cara jovem, tem se destacado no Brasil, coloca ele aqui, ele rende, ele se destaca, ele evolui, você vende por um bom valor. A intenção com o Guga foi a mesma do Emerson. Quando a gente buscou no Ponte Preta, o Guga no Avaí. A fórmula não deu certo. É até curioso que o Emerson também, no início, eu acho que o Patrick entra na vaga dele e depois ele precisa reconquistar a vaga dele. Mas o Guga nunca caiu nas graças da torcida, sabe? E depois com o Sampaoli, a gente tem a temporada de 2019, onde ele também não se confirma como titular do Atlético. Em 2020 chega o Sampaoli e muda totalmente a característica do Guga, coloca ele numa linha de 3 pelo lado direito e segura muito o Guga, o proíbe de subir demais para o ataque, ele fica mais responsável pela saída de bola, o oposto do que ele vinha falando, então, quando ele descreveu a própria característica ali, que seria mais ofensiva. Aí vem a polêmica também no final de 2019, quando o Flamengo é campeão da Libertadores e o Guga, num momento muito infeliz, você entendeu a rivalidade que existe entre Atlético e Flamengo, fala lá, morde as costas, o Mengão é campeão. E aí, a partir dali, por mais que ele jogue bem ou jogue mal, o tratamento da torcida com ele foi totalmente diferente. Ele entrou para a lista da massa, e quando você cai na lista da massa, meu amigo, tchau, tchau. Você tem que ser um guerreiro, um vingador lá da Marvel para você conseguir sair dela. Aí veio a polêmica, por quê? Nunca fui fã do Guga, nunca comprei o BO dele, nunca comprei briga dele, por achar um jogador bem comum. Mas, entre algumas polêmicas que eu vou falar aqui hoje, na temporada 2022 o Guga vai bem. Galera, para pensar a queda técnica do Hulk, do Jair, do Alan, do Zaratio, de todos os Júnior Alonso, de todos os grandes jogadores desse time fantástico que nós tivemos em 2021. O time foi realmente uma bagunça, onde ficou difícil analisar o aproveitamento de cada um. E na minha opinião, o Turco faz o Guga começar a jogar bem, e depois, quando o Cuca emocionou, na minha opinião, chegou a ser até melhor que o Mariano em várias oportunidades. Quando o Mariano estava completamente perdido em campo, no jogo seguinte o Guga conseguia fazer pelo menos o feijão com arroz. Só que o feijão com arroz é muito pouco para um time que está querendo brigar por todos os títulos possíveis. Portanto, o Guga, com todas as suas dificuldades, por exemplo, uma dificuldade enorme de cruzamento, uma dificuldade enorme de chegar na frente, números dos dois laterais, por exemplo, um Arana, é até sacanagem comparar, pegar o Arana de referência, mas, por exemplo, quando o Dodô aparece lá na frente, ofensivamente, é muito mais perigoso para o adversário, leva muito mais perigo para o gol adversário. Por isso é uma saída, assim como o Rafael, mas em casos diferentes. O Rafael é um goleiro reserva ali por um bom valor, não me deixaria saudades. Rafael, qual o prejuízo então, já que você está buscando um prejuízo para cada jogador para o Atlético? Quem vem para substituir o Guga é o PH. É melhor ou pior? Eu sinceramente não lembro do Paulo Henrique, né? Mas o ponto positivo que eu vi dele é que um jogo ele conseguiu bater a velocidade X que transforma ele em um jogador assim. Tô segurando a cornetinha nessa contratação porque eu tô aqui para falar sobre as saídas. Então, assim, a princípio, hoje, 11 de janeiro de 2023, a princípio a gente troca um jogador que vinha jogando de forma regular numa aposta. O Mariano, não sei se ele aguenta a carga, a intensidade de trabalho do Kudê, já estava até fazendo um trabalho separado com bola na tarde de ontem, por isso a minha pulga atrás da orelha hoje é em relação à lateral direita. Por isso, na minha opinião, o Atlético perde na lateral direita com a chegada e com a reposição nesse momento. Pode ser que a partir de 21 de janeiro de 2023 o PH mude todo o contexto dessa fala, mas aí é esperar para ver. Não tem bola de cristal como tem o Dadá Maravilha. Júnior Alonso. O Júnior Alonso é uma saída que não é decisão nossa, né? Porque na verdade era para ele ter saído lá em dezembro de 2021. Então foi um plus, um bônus. A gente hackeou o videogame, a gente colocou uma senha ali. Você lembra no fliperama quando você metia 2 para baixo, 2 para cima, dava 2 Ryu, que apertava 3 botões
e dava um bug lá e você voltava um jogador que já tinha morrido e já não estava mais no jogo. O Júnior Alonso foi por aí, então não foi decisão nossa. Só que o Júnior Alonso é o caso mais estranho de 2022. Nessa lista enorme de atletas que não rendem o que a gente imaginava, eu não citei o Jair da outra vez também, mas essa lista enorme de jogadores que você fala assim, o que está acontecendo com esse cara? O Alonso era um cara que eu não via ele assim nesse caso de relaxamento. Eu não sei se houve uma mudança de foco. Cara, na cabeça do atleta, gente, isso é muito fácil pra gente, no sofá de casa, a gente fala, não, mas é só ele mentalizar, é só ele focar. A cabeça do atleta, ela funciona diferente. Então assim, me preparei para o futebol russo e já não tenho compromisso aqui, já não sou funcionário, estou emprestado e sei que vou voltar para lá porque fui vendido e volta. E tem outro zagueiro, contrataram o Godinho aqui, já não sei se... Cara, foi um imbróglio tão grande, foi um caso tão esquisito essa negociação, essa volta do Júnior Alonso, encontrar o Godinho não dá certo, volta aí. O fato é que foi catastrófica a passagem do Júnior Alonso pelo Atlético em 2022. Vou passar um pequeno pano para ele agora e vocês é extremamente hipócrita porque eu vou falar sobre a passação de pano para o Alonso daqui a pouco, porque em 2022 o ataque do Atlético ajudava muito na marcação, os armadores, os volantes, todo mundo ajudava a mastigar, estava todo mundo pegando muito nesse time do Atlético, era uma pegada muito forte, uma marcação alta, mastigava muito para essa defesa do Atlético. Em 2022, meu amigo, adversário saiu jogando, o atacante olhava para o lado, eu não vou marcar esse aí não, esse eu vou deixar para vocês. O volante olhava para o lado, eu tô cansadinho, não vou correr não. E ia deixando, a bomba caiu toda lá no... Gente, tô usando um monte de termo que o YouTube não gosta e que o YouTube tira o alcance do vídeo. Por isso que eu preciso do clique aqui em curtir e comenta o tempo todo e clique em curtir, compartilha e fala, eu voltou lá pro YouTube do Camisa 12 e tal, e compartilha. Porque quando a gente fala esses negócios assim, essas palavras, o YouTube fala, polêmico. E corta, porque é curioso como no futebol a gente usa muito o termo bélico. But, voltando aqui, a marcação da turma da frente soltou a batata quente nas mãos da defesa do Atlético, né? Foi muito diferente, mas que errou demais o Júnior Alonso, isso errou. Aquele jogo contra o Flamengo no Maracanã pela Copa do Brasil, um erro bobo no futebol, entre outros lances que eu falava assim, cara, tá perdido. E aí às vezes ele deixava na mão, se questionava os jogadores mais frágeis, como o Nathan Silva, e eu pegava a torcida e estava reclamando do Everson, que falhou no gol, que tudo que vai entra, a torcida estava reclamando do Nathan Silva, eu falava, cara, tá muito... Não, óbvio que esse lance foi um erro do Júnior Alonso. Vários e vários lances em que o Júnior Alonso errava, você culpava Ala, Jair, Natan, existia uma blindagem pelo respeito da torcida e um pequeno percentual também, porque habla, né, na teoria, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu tenho a teoria aqui que existe esse percentual de 5%, 10%, pelo menos assim, que você pega leva, porque você tem aquela imagem do gringo, o xerifão paraguaio, né, o Júnior Alonso realmente falhou e falhou várias vezes. O que perde o Atlético? Perde, assim como falei do Rafael, em experiência e liderança. Perde muito, mas realmente não estava ao nosso alcance manter aqui o Júnior Alonso. Turma, tá vendo aqui a camisa da KTO? Tá rolando lá na KTO os jogos da Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Na Copa do Mundo, você viu que todo mundo lá nos grupos de WhatsApp ficava, pô, ganhei aposta, mandava um comprovante de aposta, posta lá no Twitter, então você vai ficar de fora dessa? Faça o seu cadastro na KTO. O cupom do Camisa 12 sempre bombando, Camisa 12, com S e Z, 12 com Z, porque é engraçado demais, o pessoal da KTO manda um print dos cupons parecidos com Camisa 12, vocês colocam o número 1 e o 2, então eles identificam a Camisa 12, mas escreve Camisa 12, faça agora o seu cadastro e se divirta muito lá no site da KTO. Continuando dessa vez para falar sobre o Jair. Então, eu sempre gostei demais dos volantes no futebol, desde Mauro Silva e Dunga 94, que foi o ano que eu comecei ali a acompanhar futebol realmente, e aí foram passando os anos, Alexandre Galo no Atlético, gente, eu adorava Alexandre Galo e Valdir Todinho,
porque também quando você é adolescente, criança, você analisa muito de uma forma afetiva, um cara que está com a cabeça rachada, enfaixando e tal. E aí, nós tivemos alguns volantes históricos no Atlético. Vou falar sobre eles já já. Em 2019, o Atlético tem uma dívida lá com o Sport, sabe que do Sport você nunca vai receber. Pega ali também o Jair, que chega, eu lembro de um golaço que ele fez no Independência, nossa, muito bom. E ele vai conquistando o time do Atlético. No início ele achava até que não teria tantas chances aqui, falou, pô, será? Acho que não vou ficar aqui. Isso é uma tecla que é uma cena que vai acontecer algumas vezes, o Jair achando que não será aproveitado desde 2019. O fato é que o Jair começa a se destacar, muitas vezes como camisa 5, era um primeiro volante muito classudo e ele conquista a torcida, mas lutando sempre. Isso vai acontecer em 19, 20, 21, 22 contra o departamento médico. O DM, principalmente em 2019, prejudica demais aquele camisa 5 que entrou em campo no sacrifício contra o Colón e mesmo assim nós somos eliminados. Ele volta a se machucar naquele jogo. E quando o Jair, por que ele foi para o sacrifício? Porque o meio de campo era outro com o Jair. Voltando um pouco mais no tempo, eu falei aqui de volantes que ficam na história do Galo. Em 2013 a gente tem o Pierre e o Donizete, que a torcida tem como principal característica a raça, a vibração, a pegada forte da dupla de volante. E nesse período a gente tem dois volantes mais ligados à classe. Aí eu vou comprar uma briga com o Leandro Donizete, porque quando o Levi Coupe falou que ele não tinha essa técnica toda, o homem ficou bravo com o Levi e chegou até a ser afastado das entrevistas porque ele queria falar um monte de coisa pro Levi, como você já ouviu lá no Cachorrada Podcast. Tá voltando o Cachorrada Podcast, gente. Segura a onda aí que tá voltando o Cachorrada Podcast. Fato é que me surpreendeu o comportamento da torcida atleticana, porque, por exemplo, o Rafael Carioca, que era um cara mais técnico também, assim, não caiu nas graças da torcida. Por quê? Qual era o motivo? Você lembra? Você lembra? Não dava carrinho, não sujava o calção. Todo jogador que chegava aqui, o Marcos Rocha falava assim, cara, suja o calção pra torcida, não é se borrando não, é no carrinho, né? Se jogando no chão igual maluco, porque a torcida, a característica da torcida do Galo é gostar de jogador assim. E esses dois, eles tiveram muita técnica, muita qualidade de passe, saída de bola e tal. E até que o Alan um pouco mais, mas o Jair nunca precisou ser esse cara com principal característica, essa de ser um pitbull dentro de campo. E mesmo assim, cara, eu acho até que a gente fala pouco do Jair, sabe? Foi um cara muito completo, assim. Eu falei do departamento médico, mas ele é um cara muito forte dentro de campo, fisicamente, agregava demais ali no meio campo, pisava na área adversária, sempre estava ali e com qualidade. Não era pisando, desculpa Pierre, mas não era pisando no nível Pierre, é pisando com um pouco mais. O Donizete também conseguiu seu chutinho de fora da área ali, mas para pisar na área também era mais difícil. O Jair pisava com muita qualidade, a gente perde isso nesse momento. Fala, mas o substituto, não estou falando do substituto, estou falando do Jair. O Jair é um cara que agregou demais nesse período e me arrependi demais de não ter personalizado uma camisa com o nome dele, porque para mim, a gente sempre tem dificuldade de, para mim, estar na lista dos maiores ídolos do Atlético, só para complementar, porque a gente tem dificuldade de valorizar um pouco o que é presente. Eu lembro de um texto que eu fiz para a Camisa 12 ali em 2014, 15, quando a gente estava num clima bem ruim com os jogadores, foram campeões, e eu falava, Vitor deixa o Atlético, era o título da matéria, todo mundo entrou e eu descrevi um cenário de saída do Vitor e muita gente falou assim, pô cara, aquilo ali que fez cair minha ficha, assim, que eu não curtia muito o momento. E quando o Vitor saiu do Atlético, será o fim ali, pô, será a página final da história desses caras aqui. E eu acho que a gente ainda vai entender no futuro o que foi no Jair, o que foi no Alan, o Atlético, o que foi... Não todo mundo, acho que muitos torcedores já valorizam isso, mas o Guga, cara, eu acho que todo mundo que participou desse 2021 do Atlético, eu acho que no futuro eles serão valorizados, assim, que a gente vai cair a ficha do que esses caras fizeram. 2022 fez a gente entrar numa guerra parecida com esse período, que eu nunca fiz meu texto ali para eles, mas
para os campeões de 2013, mas que a gente deixe 2022 para trás ao falar sobre esses caras. Esses caras são intocáveis, esses caras fizeram algo lindo, maravilhoso, que eu espero viver várias e várias vezes, mas o que eles fizeram, independente de ganhar 15 depois do Brasileiro, o que eles fizeram foi fantástico. Agora sim, voltando a 2022, eu acho que um dos grandes... sempre que se falava em 2022, falava em relaxamento dos atletas. E eu acho que sim, o Jair foi um dos jogadores que mais relaxou depois da Supercopa, que mais caiu o rendimento, assim, por faltar um foco realmente para o atleta, na marcação estava desligado, na construção de jogadas não foi muito ativo. Então eu acho que realmente em 2022 o Jair tem uma queda muito drástica. Se iria se encaixar no formato de jogo ou não do Kudê é relativo, é difícil opinar, porque o que eu falei agora há pouco, 2019 ele acha que não teria chance no Atlético, 2020 o São Paulo não conta com ele, fala até que se a diretoria quisesse negociar, teria total liberdade, ele se torna titular e o São Paulo fica apaixonado por ele. O Cuca volta, essa história de bastidor, e o Cuca fica meio assim com o Jair, comenta de um jogo que viu dele que ele não foi muito bem no ano anterior, assim. O Jair também acha que, pô, gostei do que o professor falou e traz o Tietê, sensação de que o Tietê vai ser titular e o Jair é titular inquestionável. O que perde o Atlético? Esse ponto é interessante, porque não é perder tecnicamente nesse caso, mas eu sempre acho que o Atlético tem um problema crônico, entre alguns que eu coloco aqui no Camisa 12, que nós temos alguns problemas crônicos, como categoria de base, por exemplo. Eu acho que a gente tem um problema crônico de vender mal, desde sempre, assim. Raríssimas exceções. É um parto para o Atlético trazer qualquer jogador, para trazer um Marrone, um Natan, Pescador, já eu falo sobre ele, para trazer, sabe, esses jogadores é um parto, tem que fazer um sacrifício, e para buscarem os ativos, pô, o Jair é um multicampeão, é um cara que não está com a idade avançada, eu acho que, sabe, pela qualidade, bola de prata do placar, cogitado, monitorado pelo Tite, eu acho que a gente ainda negocia muito mal. Pode deixar sua opinião aqui na caixa de comentários, ela é sempre muito importante. Eu peço mais uma vez para você se inscrever no canal e clicar em curtir. Nath Fernandes. Estava com saudade de colocar óculos para ver o tempo. Muita polêmica em cima de Nath Fernandes. Muita polêmica aqui no que eu vou falar. Por quê? Nath Fernandes foi titular em 2021? Aí a gente tem que pensar, porque vamos para o meio campo direto. Alan, Jair, Zaratio, Keno, Hulk e do lado de lá o Savarino ou Diego Costa, ou seja, parte da temporada o Nath Fernandes não foi titular. Claro que na ausência de qualquer desses atletas ele entrava. O Cuca não era presidente do fã-clube, acho que nem tinha carteirinha de fã-clube lá do Nath Fernandes. Joga muita bola? Joga muita bola. Mas existe uma balança que eu sempre tomo uma decisão. Eu falo assim, o Natan Pescador, vamos falar já sobre ele. Fulano de tal, é importante para o elenco do Atlético? Quanto que ele custa? Tanto. Quantos minutos que ele está jogando? A balança ficou torta. Tá jogando muito? Tá dando assistência e gol? Balança ficou legal. Existe uma balança no futebol. Então, não quero em momento nenhum desvalorizar o que fez Nath Fernandes, que foi extremamente importante em 2021. E 2022 eu apanho demais quando falo que, pra mim, foi o melhor jogador do Atlético no Campeonato Brasileiro, porque o Hulk, eu já não estava gostando do Hulk já há vários jogos. Jair mal, o Alan mal, o Zaratio apagado em toda a temporada, o Keno vai e volta DM, joga bem, vai e volta DM. Então, desafio você, Ademir e Pavão, não precisa falar, dois jogadores que ainda não estrearam pelo Atlético, a zaga muito mal, então, o Arana vai muito mal na temporada 2022, então, aqui já mostrei porque eu acho que o Nath foi o melhor jogador do Atlético no Brasileiro de 2022, uma infelicidade que seja no momento, né, que o time estivesse tão desorganizado. Então, se você perde o seu melhor jogador no Campeonato Brasileiro de 2022, já é um prejuízo muito grande. Amenizado por você ainda receber um valor e você conseguir abater a dívida que você tinha com o clube lá
com o River Plate, que estava atrapalhando o Atlético para registrar novos atletas, além da dívida do Arana também. Mas existe um outro fator, um jogador que estava achando a logística bem pesada, de viagem no Brasil, mulher grávida, ele ia ficar muito ausente nesse período, grande identificação com o River Plate, possibilidade de voltar, o River também queria. Existe ainda esse fator. E a média de idade do elenco do Atlético. Ao falar aqui do Rafael, do Júnior Alonso, é uma turma acima de 30 anos, assim como o Keno, que a gente precisava diminuir. Aí veio o Paulinho, veio o Fux, né? Apesar que o Patrick também e o Edenilson são garotos, mas a gente começa a equilibrar um pouco também essa questão de média de idade. A gente precisava colocar, e precisa ainda colocar, uma meninada. O Allan Kardec amanhã faz 34 anos, né? Então é um time muito experiente que precisa realmente ter uma queda. Eu trago o Igor Gomes também, que é muito jovem, tem o Caleb, que é muito jovem também, chega o Gemerson, que já passa dos 30 anos, eu acho muito curioso isso, o Gemerson já tem 30 anos. Então tem a questão média de idade também, que o Nath Fernandes já estava com uma idade chegando também naquela curva que qualquer temporada pode ser uma roleta russa, que o atleta pode performar muito bem ou não. Vou dar um corte na câmera aqui e continuo a falar com vocês. Continuando então, dessa vez para falar sobre o Keno. Keno, eu sou presidente do fã-clube dele, galera. Eu sou presidente do fã-clube com carteirinha, com aquelas faixas tipo do Show do Belo, que os fãs usam com purpurina, escrito Belo, assim, eu colocaria Keno. É o tipo de jogador que eu adoro a característica, sabe? O Keno entregou o que eu esperava. Olha, em 2020 ele vai bem, ele ajuda o Atlético a ficar entre os primeiros do Campeonato Brasileiro, a ir para a Libertadores de 2021, num time que estava trocando tudo, cara. Foi uma revolução, aquele monte de jogador chegando com o Sampaoli, calendário totalmente maluco no futebol brasileiro. Então, com todos esses fatores, o Keno ainda assim, ele vai muito bem, na minha opinião. E aí ele se lesiona. Vocês lembram dessa lesão do Keno? Acho que no braço, no cantinho do gramado do Mineirão ali. Depois disso, o time do Atlético começa a alternar entre boas e más atuações. Vem 2021, o Keno muito mal, naquela sequência que o Cuca era muito questionado também. E o Cuca vai arrumando o time embala, mas o Keno mesmo ainda não tinha embalado. Tem um jogo que a gente perde a gente empata com a Chapecoense no Mineirão. Acho que a gente vinha de uma derrota, empata com a Chapecoense, que a gente fala, porra, mais um brasileiro que a gente não vai ganhar. No começo do campeonato a gente já vem com 2 tropeços aí. E acaba esse jogo, o time desce, o Keno fica no banco de reservas assim, sem um time, sozinho. Pensativo, cara, ele sabe que ele tá muito mal. E ele, banco de reservas, departamento médico, é um jogador que também frequentou o departamento médico várias e várias vezes. Então, assim, você negocia um jogador acima de 30 anos com aquela questão de média de idade e que também estava frequentando muito o departamento médico. Mas veio aquele jogo com o Internacional, depois da eliminação para o Palmeiras na Copa Libertadores, o jogo seguinte, o jogo que o Cuca fala que seria chave. Eu vi o Dodô falando no podcast que realmente aquele jogo foi chave para as intenções, para o que o Atlético queria. O Keno marca o gol e depois, cara, o time do Atlético assim já vinha jogando bem. O time do Atlético já vinha com boas atuações, mas ele encaixa de uma forma e o Keno voa e o time voa de vez também assim, e o Atlético dispara, arranca para confirmar o título do Campeonato Brasileiro. E na Copa do Brasil o Keno também vai muito bem, com a confiança de pegar a bola no campo do adversário, correr até a área, chutar, fazer golaço contra o Atlético Paranaense, aquele golaço dele contra o Corinthians também. Então o cara foi muito importante para a conquista desses 2 títulos também. E em 2022 começa muito mal, departamento médico, e quando começa a jogar bem, aí ele já não encontra um time acertadinho como foi em 2021. Então ele vai bem, some no outro jogo, mas por exemplo o jogo contra o Santos na Vila Belmiro, em que o Atlético não consegue chegar no ataque, o Keno não está em campo. No jogo seguinte, em que o Atlético consegue chegar no gol do adversário,
o Keno tem em campo, porque com o drible ele tira um adversário, ele vê outro jogador, ele sai, ele aparece pelo lado esquerdo, ele fecha por dentro, e ele contribuía muito para esse time do Atlético, se entendendo muito com o Arana. Com o Dodô ele já vinha se entendendo muito bem, o Nacho às vezes colava nele ali também. Olha, eu sou suspeito para falar sobre o Keno realmente, é um jogador que eu adoro, e o principal assim, o que o Atlético perde, Fael, característica rara. Esse cara do drible no futebol brasileiro hoje, ele já vem sendo cortado, tá passando linha chilena com cerol ali, lá na categoria de base, já estão acabando com isso no futebol com essa facilidade, até porque o futebol está intenso, com pouco espaço e com pouco tempo de raciocínio também. Então o Keno tinha esse drible que eu adorava, tinha seus defeitos, né, como falou o Casares uma vez, se fosse perfeito, era titular inquestionável no Real Madrid. Tinha seus defeitos, mas para o nível do que a gente pagava, do que era o elenco, do que é o futebol brasileiro, é muito difícil uma reposição como o Keno. E o Paulinho, Fael, estou analisando as saídas nesse momento, mas a característica do Keno, do que gostava o Sampaoli, do que gostava o Cuca, de amplitude, de jogar aberto e tal, e ele atendia muito bem. E vou ficar com saudade, que eu comentei na foto dele lá, todo dia tem torcedor Fluminense comentando, curtindo meu comentário. É um cara que eu vou sentir saudade. O Fluminense, pode ter certeza, o torcedor do Fluminense, eles levaram um grande jogador. Grande jogador. Eu sei que vai fazer uma boa temporada lá, infelizmente pelo Fluminense, infelizmente pelo Keno, que é um cara que essa turma eu não consigo torcer contra individualmente para eles. Toma, tem um link aqui na descrição do vídeo de uma loja do Camisa 12 lá na plataforma do Magazine Luiza. São produtos originais? São produtos originais, são entregues pela Netshoes. Camisas, tem dia que tem promoção, cara, tem muita gente comprando camisa do Galo, camisa feminina, camisa rosa feminina, aquele negócio de chuva, corta-vento, calça. A calça que eu estou usando aqui agora é do Atlético, essa da Adidas, short de jogador, deve pra você bater sua pelada aí e tal. O short acho que estava 90 conto, estava muito barato. Sempre tem promoção rolando, o link está aqui na descrição do vídeo, compre lá, beleza? É uma lojinha do Camisa 12 da plataforma do Magazine Luiza, entregue pela Netshoes. Fael, dá pra sair mais alguém? Galera, eu sou um cara meio frio assim para essa questão hoje de futebol. A folha salarial do Atlético ela é muito alta. Por isso, o déficit está muito grande também. Claro que tem juros e tal, mas é uma folha salarial muito, muito alta. Por isso, eu acho que no ataque a gente está com muitas peças. Se saísse mais uma peça, eu acho que não faria falta. Por ordem, o Kardec, por exemplo, amanhã faz 34 anos, se fosse um cara, pela característica do jogo do Kudê, o Vargas substituiu o Hulk muito bem no final dos jogos finais do ano passado, tem o Sacha ali ainda, que pode fazer essa do ataque. Então, por ter o Hulk, o Vargas, o Sacha, seria minha primeira opção. O Kardec chegou há pouco tempo. Eu não acho que os dirigentes negociariam o Kardec nesse momento. Então, assim, se negociasse o Sacha também, quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe o tanto que eu defendo aqui, o tanto que eu compro o boi do Sacha, o tanto que eu acho um bom jogador. Ao contrário, creio eu que a maioria da torcida. Eu vejo o Sacha apanhando muito e tem aquela minha teoria que se trabalhasse um pouco mais a imagem dele, o cara brincar, não é dele, né? Ele não consegue, mas assim, se fosse o cara da resenha, de aparecer nos vídeos da TV Galo, resenha, fazendo história e tal, a torcida ia gostar muito mais dele. Tem o Vargas com um salário altíssimo que, pensando no time titular, ele está no banco de reservas, e aí vem a balança. E tem o Ademir, que já que o Kudê não vai jogar com esses dois jogadores abertos, o Ademir joga pela ponta esquerda, você tem o Pavone ali, o Vargas pode fazer, o Sacha já fez também. É um jogador que talvez eu pensaria também se chegasse uma proposta pensando em dinheiro no caixa, a gente tem que pagar salário, está com direito de imagem atrasado. Eu estou muito preocupado com a parte financeira do Atlético, extremamente preocupado com o SAF também. Fiquei 15 dias na Bahia, me desliguei totalmente de futebol, mas cheguei em Belo Horizonte e voltou toda a preocupação. Por isso eu acho que eu ainda enxugaria uma posição, uma peça do ataque. Qualquer um desses que eu citei aqui, qualquer um. E vi a torcida comprando muito a briga de voltar o Natan Pescador. Olha galera, nós temos
ele jogou algumas vezes de volante, que por isso vou citar os volantes também. Nós temos o Alan, o Otávio, que eu adoro o Otávio, também um jogador que a torcida fala pouco. O Edenilson, o Johan, o Caleb, o Igor Gomes, o Zaratio, o Patrick, pô, eu não anotei, eu não sei se eu já esqueci, tem o Rubens que faz ali também. E é um cara que contribuiu também, fez seus jogos bons em 2021, aquele contra o Bahia vai muito bem, mas na balança a gente gastou muito dinheiro nesse cara, o salário dele é muito alto, e se acha um clube hoje, se você encontra um clube hoje para pagar 2/3 do salário do Natan e deixa 1/3 para o Atlético, eu já acho um negócio bom demais, pensando em redução da folha salarial. A torcida ainda não entendeu que o Galo é um clube que está sem grana, e não dá para ter todo mundo, não dá para abraçar tudo, não dá para realizar todos os desejos. Por isso, se você acha um clube hoje que não precisa nem pagar empréstimo, na minha opinião, você acha um clube hoje que paga o salário do Natan, vai lá, Natan, porque temos boas opções aqui, mais baratas. Eu acho que o Natan, a gente não negocia ele mais, não consegue venda nele, e eu não entendi por que todo esse auê. Na minha opinião, interfere sim essa questão de ser um cara resenha, um cara que trabalha muito bem a imagem dele. Tento pegar leve nos comentários para não parecer perseguição. Repito, teve seus jogos bons aqui. Na balança entre o que custou para os cofres do clube e o que entregou, a balança fica bem torta. Beleza, galera? Espero fazer mais vídeos para vocês. Desculpa um vídeo longo. A intenção é fazer um vídeo bem mais curto, mas vocês sabem que quando eu começo a conversar com vocês, principalmente hoje que eu estou com muita saudade, não tem hora para acabar. Beijo no coração de vocês. Feliz 2023. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.